1000. Veja o que diz o Salmo 84. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Hoje, 29 de fevereiro, o dia a mais no ano de 366 dias, ano bissexto, é o dia que foi acrescentado ao calendário para ajustar as coisas. Há uma explicação técnica por trás do porquê do ano bissexto, por que se acrescenta um dia ao ano a cada 4 anos. Mas a ideia geral é para ajustar os tempos. E eu queria que você pensasse no que um dia pode fazer na sua vida. Sim, não um dia qualquer, mas um dia, como diz o Salmo, nos átrios de Deus, na presença de Deus. Nos átrios significa na presença, na casa de Deus, diante de Deus. Um dia pode mudar toda uma vida. Não só na presença de Deus, mas o mal também. Um dia entrou na vida de muita gente e desgraçou a vida dela. Desgraçou o casamento, desgraçou a família, a saúde. Muitas pessoas nunca conseguiram se recuperar de um dia mau em que viveram. É tão importante você ter consciência desse dia, que vale mais que 1000, que para nos proteger desse dia mau, Deus nos deixou a armadura dele. Ele disse na sua palavra que nós devemos usar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Quer dizer, há um dia mau, há um dia em que o mal entra, que o diabo ataca com mais força, há um dia que o mal planeja, assim como um ladrão que está estudando a sua vítima, que está estudando o alvo do seu golpe. Ele vai planejando por semanas, meses, às vezes anos, quando ele vai dar o bote naquela vítima e depois tem um dia. Ele marca, olha, esse dia, essa hora que eu vou atacar, essa hora, quando a pessoa passar por aqui, quando ela chegar aqui, é agora que eu vou dar o bote. Assim como o mal planeja um dia para atacar, Deus também, Ele nos prepara para o dia da salvação, o dia da mudança. E hoje, 29 de fevereiro, se você crer, vai ser o dia que vale mais que 1000. O dia que muda tudo. O dia que as coisas tomam um rumo diferente, que o ponto de mudança acontece na sua vida. Quem é que determina isso? Ora, Deus quer determinar, mas Ele não pode determinar sem a sua fé, sem a sua crença, sua concordância. Você precisa dizer o sim para Ele. Eu creio. Como disse a Jussara, que você vai conhecer agora. Eu vou mostrar para você uma história, e se você prestar atenção, todas as histórias que nós mostramos aqui para vocês, todos os testemunhos, as histórias de sucesso, elas têm isso em comum. Houve um dia mau, houve um dia que a vida degringolou, algo que aconteceu que levou a pessoa para os caminhos errados, e também houve um dia em que tudo isso começou a mudar. Então, preste atenção na vida da Jussara, quando foi que isso aconteceu, que não faz muito tempo, quando um dia ela tomou uma decisão na vida dela. Veja qual foi esse dia que valeu mais do que 1000 e ainda está valendo na vida dela. Preste atenção e eu já volto. Era conhecida como a tia louca, bebia com os meus sobrinhos, usava drogas. Eu buscava a minha felicidade a qualquer custo. A primeira experiência no mundo foi um abuso e daí acarretou na minha mente um trauma muito grande. Eu fiquei revoltada contra todos os homens. Eu me sentia enojada comigo mesma. Eu não conseguia olhar para os homens com um olhar de que eu poderia ter um relacionamento sério, né, com alguém. Foi gerando, né, aquele trauma tão grande dentro de mim que eu fui ficando cada vez mais rebelde. Eu ia para as baladas, as noitadas, eu não tinha limites, né. Costumo dizer que eu saía na quinta ou na sexta-feira e chegava só na segunda, né.
vivia para curtir mesmo. Topava tudo que viesse, saía para curtir. Se fosse me chamasse para viajar, eu saía, não media consequências do que poderia acontecer, para onde eu estava indo e com quem, entendeu? Eu sabia que eu não era feliz, então eu buscava em coisas, eu comprava, sabe, sem parar. Eu viajei para fora, realizei muitos sonhos, né, que eu tinha, mas nada preenchia. E fui me aprofundando, fui caindo cada vez mais no vício da bebida, da cocaína. Eu me relacionava com homens ricos, né, para poder manter o meu vício na cocaína. Era uma pessoa ferida, uma pessoa que me incomodava até de olhar para as pessoas e ver as pessoas sorrindo, felizes. Eu achava aquilo, sabe? Eu pensava, nossa, aquela pessoa é feliz e eu não. Entrava em relacionamentos e via que não dava certo, então pulava, ia para outro relacionamento e não encontrava, né, a paz que eu tanto buscava. Depois eu conheci uma outra pessoa onde eu achei que eu poderia ser feliz. Vivi por seis anos com essa pessoa. Então eram momentos prazerosos, momentos de loucura, de curtição, drogas, né, bebidas, muitas brigas, muitas discussões. Então, depois do término desse relacionamento, eu me vi sozinha. Fiquei com pânico noturno, crise de bipolaridade, medo, eu tinha medo de sair só, de ir daqui para a esquina sozinha, então eu me isolei. A minha vida foi só de mal a pior. Foi onde eu comecei a beber sem controle. Passava 5 dias já com a malinha, eu e as meninas já pegavam a mala, o táxi e já ia pulando de farra em farra. E daí, numa determinada festa, eu conheci o Marciano. Eu vivi nos vícios da pornografia desde os 14 anos, tive 2 relacionamentos que não deu certo por causa dos vícios. Me sentia muito sujo, porque eu não conseguia me libertar disso. Eu sabia que era por causa dos vícios que os meus relacionamentos não davam certo. E vim morar com ele, né? Ficamos morando junto, né? Até aí a gente foi vivendo aquela paixão, né? Aquele relacionamento novo, tudo muito bom, maravilhoso, mas o vazio continuava, não preencheu. Mesmo conhecendo a pessoa, sendo uma pessoa maravilhosa, não me faltava nada, mas aquele vazio só piorava. E eu era viciada em pornografia e mentia, escondia dele. Então eu mentia para ela mentia para mim, os vícios, um escondia o vício do outro. Eu brigava muito, puxava discussões, ele nunca foi de discutir, então aquilo me incomodava, né? Porque eu queria discutir, então aquilo me incomodava, porque ele me deixava falando sozinha. Vivia sorrindo, né, com aquela aparência de uma pessoa feliz, mas quando eu estava só comigo mesma, eu estava no meu quarto só, então eu via o quão eu era solitário, quanto eu tinha um vazio dentro de mim, da minha alma. Então eu fui percebendo que aquilo não era normal. Mas mesmo assim eu não buscava ajuda. E eu não sabia o que passava para a vida dela, porque eu chegava em casa, ela estava chorando. Então eu estava fria, eu estava morta por dentro, então eu não tinha como, né, ser feliz.
E num determinado dia, eu pedi para ele me levar no Templo de Salomão, que era o meu sonho, conhecer o templo. Aí a gente chegamos no Templo de Salomão, assistimos a palestra. No momento que a gente entrou ali no Templo de Salomão, a gente já sentiu a paz. Na quinta vez que eu vim no Templo de Salomão, eu já fui liberto do vício da pornografia. Aí, desse dia para cá, logo em seguida, eu já vi a transformação dentro de casa, eu e minha esposa. Nas palestras eu aprendi como, ter a solução dos problemas, como melhorar. Todo aquele vazio, todo aquele passado ficou para trás. Quando surgiu a oportunidade da celebração do casamento, então foi a minha oportunidade, E no dia do casamento foi incrível, uma experiência assim para mim, entrar lá no altar, junto com as outras noivas, Foi um dia assim maravilhoso, para mim. Hoje aquela Jussara, que ficou para trás, que tinha aquela necessidade de ser amada, mendigava amor de uma pessoa. Hoje eu sou amada, hoje eu transmito, amor ao meu esposo. A gente hoje somos felizes. Me tornei uma pessoa mais carinhosa, que eu não sabia, demonstrar carinho. Hoje eu sou curada, de todos aqueles vícios. Hoje a gente sabe conversar, hoje a gente sabe o que é amor de verdade, um entende o outro, sempre a gente está procurando, se tem algum erro, a gente senta, conversa e a gente resolve da melhor forma possível. E com tudo que eu aprendi, hoje eu consegui escrever uma nova história, Você viu que o dia que impactou a Jussara para o mal foi ainda quando criança ela foi abusada. O dia que o mal entrou na vida dela, o dia que valeu mais do que 1000 dias de sofrimento, porque foi o dia que aquele abuso a marcou, a encheu de ódio pelos homens e também fez com que ela vivesse como uma fugitiva dela mesma. Toda aquela vida que ela levava de festa em festa, de braços em braços, bebida, drogas, etc., era uma forma de escapar dela mesma. Ela disse: eu estava morta por dentro, eu estava ferida, eu era uma pessoa ferida, eu não conseguia lidar comigo mesma. Mas houve o dia que tudo começou a mudar na vida da Jussara. Bendito o dia em que ela pediu ao seu esposo, na época apenas um companheiro de morar junto, um companheiro de farra, que ele a trouxesse ao Templo de Salomão. Olha, eu quero conhecer o templo, vamos lá. Ele disse: tá bom, vamos lá. Bendito o dia, porque depois que eles colocaram os pés aqui e ouviram a palavra de Deus, como disse lá no Salmo 84, um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Então, se você também crer nisso, hoje pode ser esse dia para você. Eu falo com você que está quebrado por dentro, você que se considera até morto por dentro, você não tem mais alegria de viver, você não tem vida, você não tem perspectiva, tudo que você faz é para se machucar. Você bebe, você fuma, você se entrega aos vícios, você sai com pessoas que também são inconsequentes, você gasta o seu dinheiro de forma irresponsável, você coloca coisas para dentro do seu corpo que você não deveria colocar. Você está numa missão de autodestruição, uma missão para se destruir, porque você odeia a sua vida. Vamos parar, vamos fazer algo que muda. Se teve jeito para Jussara, se ela disse: eu pude reescrever a minha história, tem jeito para você, você pode reescrevê-la. Aliás, esta é a tarefa que eu tenho para você hoje.
Olha só o que diz lá o profeta Ezequiel. Deus falou ao profeta Ezequiel o seguinte: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia. Escreve o nome deste dia. Hoje é dia 29 de fevereiro, um dia que só se repete a cada 4 anos, um dia que vale mais do que 1000. E hoje para você pode ser um dia qualquer, se você assim quiser, ou pode ser o dia que vai valer mais que 1000 na sua vida. O dia para o bem, o dia que Deus vai dar a você uma palavra, uma direção, algo que Ele vai fazer na sua vida porque você quis, você se colocou nos átrios dEle, você se trouxe para a presença dEle, como a Jussara e o Marciano vieram para a presença de Deus no templo. Você vai se colocar aqui e o Espírito Santo vai fazer desse dia o dia memorável na sua vida. Escreva o nome deste dia. O que isso quer dizer, escrever o nome desse dia? Se você tivesse que dar um nome ao dia de hoje, qual seria? Se a Jussara tivesse que dar um nome ao dia em que ela colocou os pés aqui no Templo de Salomão, ela e o seu marido atual colocaram os pés aqui, qual nome eles dariam para esse dia? Ah, foi o dia que eu fiz a coisa mais certa da minha vida. Ah, foi o dia que eu finalmente senti paz pela primeira vez. Foi o dia em que a nossa vida começou a mudar. Eles poderiam dizer muitas coisas daquele dia. O que você gostaria de dizer deste dia? Que a partir de hoje, complete a frase. A partir de hoje, o quê? Que dia você quer que seja na sua vida? Escreva isso. Que a partir de hoje seja o último dia que eu vou praticar esse vício. O Marciano falou que no 5º dia que ele veio aqui ao templo, ele se libertou da pornografia, que era a razão da destruição de todos os seus relacionamentos. Então, se você quiser, você pode dar nome a este dia. Escreva o nome deste dia, Deus disse. Então você vai pegar um pedaço de papel, vai escrever o nome deste dia na sua vida, que você determina, você é o profeta da sua própria vida, você é o profeta do seu destino. Se você crer na palavra, então você vai profetizar aí, hoje, 29 de fevereiro de 2024, vai ser o dia que, complete a frase, o dia que o meu marido vai desligar dos amigos, vai desligar das amantes, o dia em que eu vou perdoar a minha esposa por tudo de ruim que ela fez, todo o mal que ela cometeu, porque eu tenho abrigado no meu coração mágoas, eu tenho abrigado no meu coração ódio, eu tenho planejado matar minha esposa, matar o amante, matar a pessoa com quem ela se envolveu, eu tenho feito planos horríveis com respeito à minha esposa, mas hoje vai ser o dia em que eu vou colocar tudo isso no altar e vou deixar de sofrer e vou deixar de fazê-la sofrer. Qual é o dia que você quer escrever na sua vida hoje, meu amigo, minha amiga? Pega um pedaço de papel aí na sua casa e defina, como o profeta disse, escreve o nome deste dia. Escreve. Você vai escrever. E aí, você vai trazer esse papel com você hoje na terapia do amor. O dia que vale mais que 1000. Hoje, às 8 da noite, nós estaremos aqui, no Templo de Salomão, na Celso Garcia 605, aqui no Brás, e em todo o Brasil, em todo lugar onde há terapia do amor, você pode participar e levar esse propósito, esse papel que você vai escrever aí o dia de hoje. Celso Garcia 605, a partir das 20 horas, aqui na Celso Garcia, no Templo, você participará da terapia do amor. O que é a terapia do amor? O que é essa palestra que tem mudado vidas, mudado casais, que tem ajudado solteiros a preparar o seu futuro feliz na vida amorosa? Você vai conhecer agora mais a respeito desta palestra. Acompanhe. Falta de comunicação, rotina, situações mal resolvidas que se tornam uma ameaça para muitos casais. Mas como reverter este quadro? Se você é uma pessoa solteira que quer se casar,
Você tem que ter esse entendimento. Essa pessoa que você vai se casar, ela não pode ficar depois da sua carreira. Ela não pode, isso não é servir. A maior dificuldade que nós enfrentamos é que eu sou mais agitada, eu sou mais 220, ele é mais 110, mais calmo, mais tranquilo. Então a palestra nos ensinou um a entender o outro, um a entender o ponto do outro, um a entender o tempo do outro. Por conta de uma traição que eu tive do meu antigo relacionamento, eu era muito insegura, né, que queria ficar controlando ele. E isso acabava meio que irritando ele, porque é chato ser controlado, né? E aí, através disso, a gente acabava brigando bastante. O relacionamento tinha acabado de começar, mas já estava desgastado por conta do passado. Com essa questão de muitos ciúmes que ela tinha no começo, tudo, foi um peso. Meio que interferia muito no relacionamento. Nós temos 23 anos de casados. E o que aconteceu é que caiu na rotina. Com isso a gente começou a se desentender. E aí, assistindo a terapia do amor, a gente viu que tem muito que aprender. E que 23 anos não dá para ser jogado fora, porque existe o amor. E que a família, né, é o princípio de tudo, né? E eu acredito que se Deus uniu, Ele tem um propósito. E nós não podemos desistir nunca. Ensinamentos que nos confrontam, mas quando colocados em prática, se transformam no ponto de partida para a transformação do relacionamento. Quando você vai conversar com o teu cônjuge, antes você tem que ouvir. Mas tem gente que só quer falar. Só quer falar, não quer ouvir. E ouvir é servir. Nós estamos juntos há 10 anos, nós sentimos a necessidade de vir buscar mais por conta das diferenças, um aprender mais com o outro, e a palestra junto com os professores tem nos ensinado cada quinta-feira um novo aprendizado. Você só pensa assim, eu não gosto de ser sozinho. Eu não gosto de estar sozinha, eu queria ter uma pessoa, eu queria, sabe, no fim de semana e tal. Você pensa muito assim na sua solidão, na sua vida de solteira. Mas você tem que pensar que para você se casar com alguém, você vai ter que servir aquela pessoa. Eu já conhecia a palestra, né, mas eu tinha parado de frequentar, e aí depois que eu conheci ele, que a gente começou a se relacionar, a gente decidiu retomar, né, para poder resolver essas questões que estavam interferindo no relacionamento. Hoje o relacionamento, graças a Deus, é outro, não tem mais aquelas brigas por conta de bagagens emocionais do passado, não tem mais insegurança. Hoje a gente tem um diálogo aberto, uma comunicação não violenta, e graças a Deus estamos bem. Estamos alcançando os nossos resultados juntos, tanto eu pessoal quanto dela pessoal, e nós dois juntos também. Mudou bastante, melhorou, né? Graças a Deus melhorou, vem melhorando conforme as palestras, o ensinamento dos professores. De forma esclarecedora, os professores Renato e Cristiane Cardoso ensinam como enfrentar os problemas que surgem na vida a dois e, assim, viver o amor inteligente dia após dia. Aqui na terapia do amor, nós viemos buscar o conhecimento que a Cris e o Renato sempre nos passou, né? Através da televisão, na terapia do amor. E eu acredito que aqui a gente vai encontrar esse conhecimento. Com certeza, vale muito a pena, super recomendo, né? Se alguém estiver passando por isso, né, estiver tendo algum problema no relacionamento, eu super indico, recomendo a palestra, porque aqui a gente encontra a solução, sem dúvidas. Te convidamos a investir no que verdadeiramente importa. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações e localidades, acesse terapiadoamor.tv ou ligue agora no SOS Relacionamento e fale com um de nossos conselheiros através do 11 3573 3535. A
A diferença entre essas pessoas que você acompanhou na matéria e você é que elas saíram daí. Elas saíram daí do sofá, saíram daí do outro lado da tela e vieram para cá, vieram para as palestras. Vieram participar, vieram aprender mais, porque entenderam. Bom, o programa eu gosto, os testemunhos, as dicas, eu aprendo assim alguma coisa nos programas, mas as pessoas que estão indo lá estão aprendendo mais, estão sendo ajudadas mais do que quem fica em casa assistindo. Então a diferença entre você e elas é que elas vieram, elas têm vindo, têm plantado e por isso elas têm colhido. Você pode ser esta pessoa, você pode estar entre esta multidão de alunos e alunas inteligentes, solteiros, casados, que vêm toda quinta-feira plantar na sua vida amorosa. E hoje, dia 29 de fevereiro, o dia que vale mais que 1000, será o dia que Deus vai entrar na sua vida e vai dirigi-la para o caminho certo, porque talvez você tenha acumulado erros, acumulado atitudes, decisões que têm levado a sua vida amorosa, o seu relacionamento, o seu casamento para o caminho errado, para o fim. Você está vendo que o seu casamento está indo para o fim. Uma esposa disse aí na matéria, nós chegamos aqui e entendemos que 23 anos de casamento não se deve jogar fora. Nós viemos trabalhar para salvar aquilo que existe entre nós. E talvez você está aí pensando em jogar um casamento de 20 anos, de 10 anos, de 30 anos. Você está pensando em jogar fora uma família que você formou. Ah, mas é porque a gente briga muito, é porque tem muitas coisas erradas, etc. Sim, mas você não joga fora tudo que tem problema na sua casa. Você conserta, você limpa, aquilo que tem valor, você procura recuperar. E o que tem mais valor do que a sua família? O que há de mais valioso na sua vida do que a sua família? Você não diz? Se alguém te perguntar o que é mais importante na sua vida, você vai dizer, mais importante é Deus, aí logo vai vir família. Mas será que é importante mesmo se você não tira o tempo para cuidar dela? Você não tira tempo para cuidar da sua família? Você só fala que é importante, mas você não faz o que é importante para aquilo que você diz que tem tanto valor na sua vida. Então, hoje você vai tirar este dia. É um dia a mais, né? É o dia de 366 dias, o dia de 29 de fevereiro é o dia a mais em um ano que tem um dia a mais, que você pode dizer, bom, já que esse dia é um ano a mais, então eu vou pegar esse dia e vou fazer aquilo que eu normalmente não faço. Faça isso e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Hoje, 8 horas da noite, nós esperamos por você aqui no Templo de Salomão. Vamos agora a uma pergunta. A Camila tem aí um histórico do seu passado de vida amorosa e ela tem uma pergunta para nós. Vamos tentar ajudá-la. O conselho que eu recebi, que hoje eu aplico muito para minha vida, é que a gente não deve se eliminar para poder ceder ao que o outro quer, no caso, né? Porque muitas vezes a gente acaba caindo nessa armadilha de abdicar da nossa própria personalidade para corresponder sempre às expectativas do companheiro. E muitas vezes a gente não vê reciprocidade nesse ato, né? Então esse foi um grande erro que eu cometi, me trouxe sérios problemas e hoje eu não repito mais esse erro. Quem te deu esse conselho? Amigas próximas já haviam notado que era uma pessoa com tendência à possessividade no relacionamento, uma pessoa que gostava de apontar, gostava de controlar. Eu fiquei 3 anos e meio presa dentro desse relacionamento tóxico, perdi muito tempo, perdi muito da minha personalidade, né? Acabei adquirindo diversos gatilhos psicológicos por conta disso, mas com o tempo a gente vai reconhecendo, né? Mas é bem complicado quando você já está bem envolvido, é como você tá emaranhado numa teia, é bem difícil de você se libertar. Por que você não dava ouvidos aos conselhos? Eu acho que por conta de ter uma baixa autoestima, muitas vezes a gente acaba caindo nessa armadilha de achar que nós somos merecedores do que está acontecendo, né? Que tipo de marcas que ficou em você? Sempre, por exemplo, que acontecia algo, sei lá, eu saía na rua e eu acabava sofrendo uma importunação sexual, por exemplo. Por muito tempo eu achei que talvez eu estivesse errada, por exemplo.
Ou então eu comecei a ter muita dificuldade de me relacionar novamente. Então eu entrei num período até um pouco autodestrutivo, em que eu me relacionava com várias pessoas e acabava não tendo responsabilidade afetiva com essas pessoas. E na hora que eu via que estava evoluindo aquela relação, que as pessoas já estavam apegadas, aí eu pulava fora, porque eu tinha medo de me envolver de novo e cair nessa teia de novo. Cris e Renato, eu gostaria de saber qual seria uma forma de você conseguir notar quando algo esteja acontecendo, para que você não caia na mesma armadilha que eu caí. Então, qual seria, assim, o ponto que vira a chave na sua mente e você percebe que você está sendo manipulado? Então, Camila, vamos lá. Primeira coisa, você infelizmente teve uma experiência horrível num relacionamento, onde você disse que foi controlada, uma pessoa possessiva e uma pessoa que, digamos, você se anulou para tentar agradar. E no final deu tudo errado. 3 anos perdidos e muito traumáticos aí da sua vida. Aí você recebeu um conselho de amigas que disseram para você, ó, você nunca deve deixar de ser quem você é para a outra pessoa no relacionamento. Você nunca deve fazer isso. Outro conselho errado. Por quê? Não é que você tem que deixar de ser quem você é, mas todo relacionamento você vai precisar fazer alguma coisa pela outra pessoa. O seu erro nesse relacionamento não foi ter feito o que tinha que ser feito para agradar o outro. O seu erro nesse relacionamento foi não saber, provavelmente, algumas coisas, tanto a partir de escolher a pessoa, que tipo de pessoa com quem você se relacionava, quem era aquela pessoa, porque há pessoas que têm um lado que é agradável, que é atraente, mas elas estão com outros objetivos. Você tem um objetivo, você tem alguns princípios e a pessoa tem outros. E aquilo não vai dar certo do início. Então, talvez você errou na escolha, talvez você errou, não, certamente você errou em não saber se posicionar dentro do relacionamento, porque um relacionamento é uma via de 2 mãos. Não é só você que tem que fazer pelo outro. Você tem que saber se posicionar para que o outro não se torne uma espécie de sanguessuga na sua vida. Suga tudo de você, tira tudo de você